Então, eu fiz meu doutorado em ciências visuais, onde eu fiz o estudo dos potenciais visuais evocados em crianças amblíopes, onde eu fiz a acuidade visual e integridade da via macro-occipital. Então, o que eu descobri? Que a acuidade visual de resolução de grades foi melhor do que a de optotipo nos olhos amblíopes. Que é importante isso? O optotipo, que é a tabela, ela é gold standard. Então, se eu tenho uma acuidade visual de resolução de grades de 20 e 20, que chegam para você, você pede um PVE de varredura 20 e 20. Isso daí, geralmente, se for ambliopia estrabísmica, geralmente é 20 e 30 ou pior. Tá? E a integridade da via macro-occipital? O que eu vi? Você tinha uma diminuição de amplitude nos olhos amblíopes comparados aos olhos contralaterais e normais, ok. E um prolongamento das latências para estímulos menores, principalmente nos amblíopes estrábicos, que realmente dá o quê? Na fisiopatologia que a gente vai ver da esotropia, onde você tem aquele escotoma macular que se junta ao escotoma da mancha cega, chamado escotoma de Harms-Eggs, então você tem uma alteração da via paravocelular. E como se faz o tratamento da ambliopia? Já desistiram? Como se faz? O tratamento pode ser feito com a correção óptica ou então com oclusão. Então, primeiro, o que a gente tem que pensar no quê? Na adaptação refrativa. Então, você não vai chegar com o paciente, passar o óculos e já começar o tampão. Porque a gente sabe que na adaptação refrativa da ambliopia anisometrópica, você tem um ganho médio de 0,29 logmar entre 5 e 30 semanas. Sabe o que quer dizer 0,3 logmar? São 3 linhas a criança pode melhorar, só com óculos. E na estrabísmica, você pode melhorar 0,6 logmar em 18 semanas. Ou seja, 2 linhas e meia. Então, você tem que deixar primeiro, dar oportunidade para aquela criança de ter uma adaptação refrativa antes de começar com o tampão. Aí você pode ter a oclusão convencional, que é a privação total da forma de luz, ou seja, aquele tampão mesmo, ou seja, você não vê nem forma nem luz. Aí a gente tem aqueles estudos do PEDIG, que na ambliopias moderadas, a oclusão de 2 horas diária resulta na mesma qualidade visual de oclusão de 6 horas, e nas ambliopias graves, uma oclusão de 6 horas diária resulta na mesma qualidade visual de oclusão de 12 horas diária. O pessoal do estrabismo não gosta disso, tá bom? Você pode ter a oclusão farmacológica, que é a privação da visão de fora, ou seja, a luz entra, mas você vai ver tudo borrado. É quando você usa o colito de sulfato de atropina. No PEDIG, a gente sabe que a ambliopia moderada, a atropina é similar à oclusão, e na ambliopia grave, a atropina no fim de semana melhora a qualidade visual, em média, em 0,45 logmar. E em relação ao nervo óptico? Olha aqui, Renata. Nas alterações do nervo óptico, 15 a 50% podem não melhorar a acuidade visual. E os outros 50 a 75%? Podem melhorar. Você entendeu por que eu trato? Entendi. Então, aí, o que aconteceu? Em 2016, eu fiz essa publicação, onde eu vi uma disfunção no olho bom de crianças com ambliopia estrabísmica e anisometrópica acompanhada pelos potenciais visuais evocados. Então, o que acontece? Os olhos contralaterais de ambliopes, quando comparado a um grupo normal, ela tinha pior acuidade de optotipo
e de resolução de grades, das duas. E latências prolongadas para menores estímulos, ou seja, havia para o celular. E foi o que foi o meu grande questionamento, porque eu tive grupos iguais na minha tese. Eu tive grupo que já estava usando oclusão, grupo que já tinha usado e parou, e os grupos virgem de oclusão. Então eu achei que a oclusão full time ela leva a uma alteração no olho contralateral. Por isso que eu, Eric, hoje, eu prefiro fazer oclusão de 6 horas. O pessoal do estrabismo não gosta, mas eu comprovei na minha tese. Certo? Certo, professor, muito bom. Dúvidas? Eu tenho, professor. Quando essa alteração, você falou que trata, então, esses pacientes com alteração congênita de nervo óptico. Uhum. Com oclusão seria, e correção quando você tiver a metropia, né? Uhum. E no caso, quando é bilateral, a alteração é bilateral, aí se alterna a oclusão como se fosse para estimular mesmo? Isso é uma oclusão alternada. Isso, mas a ideia é para aumentar o estímulo, né? Porque, na verdade, eu fiquei com outra dúvida, que esses pacientes, eles têm alteração, tem uma alteração fisiológica, você considera eles como ambliopia? Porque ele tem uma alteração no exame que é detectada. Como eu falei, eles não são classificados como ambliopes. Ah, tá, entendi. Ambliopes. Uhum, entendi. O mesmo tratamento é que eles são classificados como ambliopes. Eles não são ambliopes. Uhum. Tanto que 15 a 50% desses pacientes não melhoram a acuidade visual. Uhum. 50 a 75%. Uhum. Óbvio, Entendi. por não ser ambliopia, eles não vão chegar a uma visão 100%, 20/20. Uhum. Mas se eu melhorar uma coisa, já é um grande ganho. Ah, com certeza. Entendi. Agora eu entendi, então. Obrigada. Dúvidas?